aqueles que estão assistindo, a unção do Teu Espírito, Pai, fluindo nesse lugar, para transformar, para quebrantar, para chacoalhar, para acrescentar, Senhor. Seja livre, Espírito Santo, nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te adoramos na beleza da Tua santidade. Você é bom, Senhor. Você é bom. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode sentar. Louvor, daqui a pouco eu chamo vocês. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, graça e a paz, boa noite. Eita, tem um bocado de gente dormindo. Boa noite. Aleluia, você tem que estar com expectativas no Senhor, porque Ele tem algo a acrescentar na sua vida, para que você fique cada vez melhor, para servir a Ele. E esse final de semana vai ser final de semana de salvação, amém? De transformação, amém? Então, é uma noite para você ser encharcado pela presença do Senhor. E você que está em casa, fica conectado. Primeiro eu quero honrar a vida da minha esposa, Tâmara. A última vez que eu ministrei aqui, ela não estava grávida. Hoje nós estamos esperando, né? O Mateus, nosso filho, já está com 7 meses. E estamos avançando. Fica em pé, amor. Amém. O menino já está lá chutando ela. É bênção, amém? Como o pastor Tiago fala, a igreja cresce evangelizando e também fazendo menino. Aleluia. Então, honrar Tadeu e Rita pelo convite, né? Eu queria que colocasse a primeira arte aí. A gente vai estar falando sobre algumas coisas que foram nos dadas e nos confiadas e que nós podemos desfrutar da parte do Senhor. Deixa eu sair daqui frente um pouquinho para você ver. Adotados por Deus. Aleluia. Você foi adotado por Deus. A gente vai... Opa. Mas sem problema. A gente vai estar compartilhando algumas coisas e nesse início eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho. Amém? O Bruno é desenrolado. Tá bom aí, Bruno? Esse é um homem desenrolado. O meu testemunho, eu quero compartilhar um pouco para vocês. É um negócio, sabe, eu fui abandonado na porta com um dia de vida, na rua Fernandes Vieira, no José Pinheiro. Ainda estava com o braceletezinho da maternidade. No dia 6/6/1988. Dentro de uma caixa da margarina Primor. Uma caixa de papelão. E meus pais, que não são os biológicos, mas meus pais que me criaram, e eu honro demais, seu Oliveira e Dona Neves, bateram na porta lá e me encontraram dentro daquela caixinha. E eles contam um relato, né, que ficaram espantados e ao mesmo tempo maravilhados, não sabiam o que fazia. E quando a família soube, algumas tias queriam, me dê esse menino para mim, não sei o quê, e outras pessoas ficaram sabendo e começou aquele pede, me dá. E minha mãe decidiu ficar comigo, né? E ela conta que, como ela não tinha leite, eu cheguei mesmo no dia que minha prima nasceu. Então, eu tive minha tia como minha mãe de leite. Para você ver. Mas meu pai conta um relato que eu tenho algumas cicatrizes aqui, no rosto, tenho uma aqui na cabeça, outra aqui, que parece um tiro, mas não foi tiro. E meu pai conta um relato que eu tive uma doença quando eu era bebê, que ele olhou para mim e disse assim, esse menino não vai sobreviver.
eu tinha que dormir na folha de bananeira. Nas folhas de bananeira. Para que o lençol não grudasse na ferida. Então eu dormia numa folha de bananeira, porque eu estava todo ferido. Minha avó que tomava conta de mim, ele conta o relato que ele olhou para mim e diz assim: esse menino não passa de hoje não, ele vai morrer. Porque hoje está só a cicatriz, mas naquele tempo, devido à proporção, eram grandes feridas, né? Mas estou aqui para contar a história. E eu fui crescendo, né, sem saber que eu fui adotado. Até então, chegou um determinado momento que ela falou, né? Você é adotado, a gente encontrou você numa caixinha. Até então, eu não tinha tanto entendimento sobre aquilo, então eu levava de boa. Minha família tinha uma condição boa naquele tempo, eu vivia uma vida boa. Mas aí o diabo começou a me bombardear. Olha a criação que teus pais dão às tuas irmãs e não dá para você. Eu tenho uma irmã mais nova, Cassiana, e eu tenho uma irmã mais velha, chamada Cássia. E eu fiquei observando, e realmente, aos olhos daquela informação, minhas irmãs tinham mais privilégio do que eu. Porque quando o diabo lança um pensamento na sua mente, e se você deixar isso cair no seu coração, você vai enxergar daquela forma. E eu comecei a enxergar aquilo, e acabei começando a me revoltar, e comecei a me envolver com pessoas que não deveriam, adolescentes, jovens, já fui crescendo, envolvido com algumas situações erradas. Comecei a dar trabalho a meus pais, comecei a beber, usar drogas, andar com pessoas erradas. E eu lembro que eu saía para a festa numa sexta-feira, chegava na segunda, sumido, não dava sinal de vida. E quando eu chegava em casa, minha mãe estava de joelho orando. Ela não falava nada, mas quando eu chegava, ela se levantava, se trancava no quarto. E no outro dia ela perguntava: quer tomar café? E aí quando eu sentava, ela: meu filho, cuidado, isso. E comecei isso intensamente, a entrar nesse mundo pesado mesmo, né? De drogas, de bebidas. E chegou um tempo que a nossa família, eu não estou aqui para contar testemunho, você vai saber onde a gente vai chegar. E eu lembro que a gente tinha uma vida bem, socialmente bem. Tínhamos bens materiais, era uma família bem estruturada nesse sentido. E de repente a gente perdeu tudo. Algumas situações que meu pai se envolveu, e minha mãe teve que sair do trabalho, e a gente começou a ter essa dificuldade, e a gente passou fome. E eu lembro que chegou uma notícia da morte da minha avó, a gente estava com a luz cortada, com a água cortada, e a luz de vela. E aí dali eu entrei mais profundo ainda na crise. Tive uma depressão alcoólica, onde você só pensa em beber e você pensa em se matar. Tentei tirar minha vida umas 2 vezes. E eu me lembro que um amigo meu chegou para mim assim: cara, o que é que está acontecendo com você? Você está parecendo um viciado em droga assim, mas ele nem sabia que eu usava. E eu vou dizer um negócio para você: quando você está andando no caminho do mundo, o diabo ele vai colocar coisa para você cada vez se afundar. Um abismo chama outro abismo. Mas graças a Deus que uma bênção chama outra bênção. E eu lembro que eu estava nessa escuridão. Aí me envolvendo com pessoas erradas e de repente em outras, mais para frente, eu pensei em tirar a minha vida mesmo. Aconteceram algumas coisas na minha vida com 18 anos. Aí eu abro o móvel da sala, tem um DVD do Diante do Trono. Preciso de ti.
Aí eu coloquei aquele DVD. Aí começou a música. Preciso de ti, preciso do teu perdão. E aquilo ali, eu caí de joelho na sala. Isso aí eu já tinha saído de casa, estava vivendo com uma pessoa, estava perdido. E eu lembro que eu chamei meu vizinho, que era crente. Mas, cara, eu preciso de Jesus. E ele, cara, vamos confessar Jesus como Senhor e Salvador. E por conta de um DVD que estava lá na gaveta, que eu não sei que nem colocou lá, eu me converti. Voltei para a casa dos meus pais. E eu lembro que o primeiro culto aqui, eu sentei na última fileira ali. Pastor Bud ministrando. Meu Deus do céu. Parece que ele sabia a minha vida todinha. Era o Espírito Santo tratando. Eu disse, rapaz, quem disse minha vida para esse gordinho? Meu Jesus Cristo. E dali por diante, eu larguei os vícios. Larguei tudo. E a oração que eu fiz ao Senhor foi, Senhor, eu quero estar envolvido nesse ambiente. Aprendendo desses homens de Deus. E aconteceu. E tem acontecido. Eu estou falando isso porque pode ser que você tenha uma crise existencial na sua mente. Para você, eu vou confessar algo aqui que eu nunca confessei nem para a Tâmara. Eu tinha um pouco de receio de estar no culto da família. Não por conta das pessoas, mas porque eu vi a minha família se acabar. E o diabo jogou isso na minha mente. Família não dá certo. Isso já convertido com alguns anos. Mas Deus começou a me mostrar que família é projeto de Deus. Que funciona, que vale a pena. E hoje eu posso contemplar a minha família. Sabe, eu e você fomos adotados por Deus. Antes, Paulo fala que éramos inimigos de Deus. Mas por meio de Cristo, da obra da redenção, nós fomos adotados por Ele. Paulo fala em Romanos que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você foi adotado por um pai bom, que cuida de você todos os dias, que disse que não te deixaria órfão. Aleluia. E quando eu cheguei aqui, dos versículos que me fez entender, porque nessa fase de saber se eu era adotado, rapaz, porque eu estou no mundo? Porque você começa a ter essas informações do diabo, e eu ficava, meu Deus, para que eu estou no mundo? Para viver essa vida desgraçada no mundo aí? Mas lá em Salmos 139, no versículo 13, diz assim, Salmo 139, 13 diz, Tu formastes o meu interior, e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sem forma, em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Quando eu entendi isso, eu entendi. Não importa a forma que eu fui concebido. Não sei se eu fui fruto de um estupro, de uma traição. Não sei como foi. Eu sei de uma coisa. Eu estou aqui na terra com um propósito. Um propósito divino. De abençoar as vidas das pessoas. E resplandecer Cristo aqui na terra.
Sabe, não importa como você chegou aqui, importa que a partir que você nasceu de novo, você foi adotado por Deus, você agora é nova criatura e existe uma herança para você, meu irmão. Existe um plano e um propósito escrito por Deus para que você viva ele. Antes de você nascer, o Senhor já tinha preparado cada dia da sua vida. O que precisa, como o pastor Tadeu falou aqui, andar em retidão, andar dentro do propósito, e você vai viver os melhores dias da sua vida, dia após dia, dia após dia. Aleluia! Quando você entende isso, não importa o que você passou, meu irmão. Eu não estou desprezando aqui o seu passado, o que você passou, o que você sofreu. Mas a partir que você nasceu de novo, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Pare de ficar, é porque foi assim. Ai meu Deus, é porque você não sabe. Ei, o Senhor tem um plano bem sucedido para a sua vida. E você precisa viver ele. Agora, se você ficar dando ouvido às condenações do diabo, os traumas que você sofreu, eu poderia ficar me lamentando. Meu Deus, fui abandonado numa caixinha da Primor. Poderia ser de outra marca, mas fazer o quê? Poderia ficar, meu Deus, fui abandonado. Sabe, uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu nasci de novo foi, sabe o quê? Eu não sei quem é minha mãe e meu pai biológico, mas eu vou orar por eles. Senhor, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como eu fui concebido, mas Senhor, eu libero perdão, que eles tenham paz, que eles não fiquem se lamentando, Senhor, pelo ocorrido. Não sei quem é, nunca conheci, nunca busquei conhecer. Se me procurarem, vou amá-los como Cristo amou eu e você. Mas essa noite eu quero dizer a você, existe um plano escrito por Deus, para que você viva, e viva bem. Aleluia. Então eu e você fomos adotados por Deus. Deus nos adotou a partir que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Diga, eu sou filho de Deus. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Existe uma herança que o Senhor conquistou para mim e para você. Aleluia! Você não entendeu? Existe uma herança divina que o Senhor deixou para mim e para você. Aleluia. E eu e você precisamos andar como filhos obedientes, sabendo que Ele cuida de cada passo, de cada dia. Aleluia. Aleluia. João capítulo 1, 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é poderoso, porque o seu Pai é poderoso. Ei, você carrega o Espírito Santo. Você carrega o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o que eu gosto mais é porque esse Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E também anuncia as coisas vindouras, como João fala, capítulo 14, capítulo 15, 16. Eu e você podemos andar confiadamente nesse plano, porque o Senhor está conosco.
Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ah, Cássio, mas é porque é difícil. Ei, é difícil, é um prédio grande. Eu e você precisamos reconhecer a presença do Espírito Santo. E entendermos agora que somos filhos de Deus. Temos uma herança e que dependemos dEle. Porque existe às vezes no natural é ensinado que quando a gente fica de maior, 18 anos, é independência. Mas no reino espiritual, como o que Vânia falou aqui, independência é morte. Eu e você, cada vez que crescemos espiritualmente, é aí que precisamos de Deus. Dependentes de Deus. Aleluia. Então, quando você se torna filho, você desfruta da paternidade de Deus. Amém? Você desfruta de tudo que o papai do céu conquistou para você. E eu e você precisamos ser como nessa figurinha aí, ó. Andar pegado na mão de papai. Quando Paulo fala lá em Romanos 8 que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, a palavra guiados tem esse significado aqui, ó. Um filho que não larga a mão do pai. Em outras versões, em outro dicionário diz que é um filho carregado nos braços. Ei, você não está solto, alheio nesse mundo, não. Se você nasceu de novo, você tem um Deus que cuida de você todos os dias. Aleluia. E porque Ele cuida de você, você pode descansar nele. Eu não sei porque crente anda preocupado. Tem uma ministração de Juliana, viu? Sobre preocupação. Pode entrar no YouTube lá e assistir. Vai salvar a sua vida. Ei, crente não é para andar preocupado, não. Cássio, mas tu não sabe nem a conta que eu tenho que pagar. Não sei mesmo, não. Mas Deus sabe. Aleluia. Deus sabe. Agora, se tu entrou aí sem ser guiado, aí tu vai ter que arcar com as consequências. Mas Ele não larga a tua mão, não. A Bíblia fala, se você passar pelo fogo, não será queimado. Se você passar no mar, você não vai se afogar. Ele vai estar com você no dia mau. O dia mau vai chegar. Mas aí, você vai se preocupar ou vai dar atenção àquele que está com você? Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz aí, considerai aquele que sofreu. Ei, considera o que Cristo fez por você. Que você não vai andar preocupado não. Como o escritor mesmo diz nesse final desse versículo, você não vai desmaiar na sua alma. Porque quem conhece a paternidade de Deus, descansa. Eita, como é bom você chegar, quando era pequeno, você chegar em casa, tá seu pai lá, abraça você, cuidando de você. Mas se você não teve essa oportunidade, Deus está te abraçando hoje à noite. O Espírito Santo está cuidando de você. Aleluia. Aleluia. E às vezes eu fico olhando, as pessoas pedem de desfrutar da paternidade de Deus, porque pensa que tudo que acontece de errado foi Deus que causou, ou Deus trouxe essa consequência. Primeiro, deixa eu lhe explicar algo. Tem consequência que você vai colher porque você plantou. Deus vai estar com você lá, mas você vai ter que colher. O que eu gosto é porque o escritor de Hebreus, capítulo 1, no versículo 1 diz assim, havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí ele fala sobre Jesus, ele fala, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser.
Às vezes as pessoas falam, mas rapaz, Deus deixou acontecer isso, Deus fez isso. Ei, do Senhor só vem coisa boa. Você quer conhecer o Pai? Olhe para Cristo. Quando eu leio os evangelhos, eu nunca vi Cristo botando doença em ninguém. Eu vi Ele curando. Então isso já anula dizendo que Deus bota doença. Tiago, capítulo 1, fala que nós somos provados pelas nossas concupiscências. Nossa cobiça. O Senhor não está tentando a gente, não. Deixa eu tentar ele ali para ver se ele cai. Oxe, que pai é esse? Romanos fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, não dará com ele as demais coisas? O Senhor não está retendo nada de você, não. A mão dele está estendida, como diz Isaías, e o ouvido dele está atento. O que precisa é você reconhecer a paternidade dele, o cuidado dele, o amor dele. Será que a obra da redenção não valeu a pena? A gente precisa considerar esse tão grande amor. Aleluia. E o que eu acho interessante, que quando a gente lê João 14, Filipe faz, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha assim, rapaz, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda não viram o Pai. Se eu estou o Pai está em mim, eu estou no Pai. Quer ver o amor de Deus? Olhe para Cristo. É o amor do Pai em ação. É o amor de Deus agindo aqui na terra. E deixando um exemplo, uma referência de paternidade. Ei, pai, você que é pai, eu me incluo. Seja um exemplo de pai como o nosso Deus. Ame. Ame de tal maneira. Mas Cássio, meu filho está perdido. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ame de tal maneira. Deixa eu falar algo que saltou no meu espírito quando eu estava meditando sobre o que eu ia ministrar. Eu sei que tem pessoas aqui que você não quer sentar nem mais na mesa com seu filho. Porque seu filho está desviado ou nunca se converteu. Mas não é assim que você vai conquistar ele para Cristo, não. Se você não andar em amor, meu amigo. Ei, tenha tempo de comunhão. Sente na mesa. Filho, vem aqui em casa. Sua mãe fez um almoço. Nessa ligação ele já vai achar estranho. Ame. Porque você éramos inimigos de Deus e Ele nos amou. Porque você está virando as costas para aquele que você gerou. Aleluia. Sente na mesa. Ame seu filho. Tenha tempo de comunhão. Ah, porque ele está se drogando, ele está bebendo, ele está se prostituindo. Independente de é seu filho. Lembra da passagem do filho pródigo? Aquela passagem, no sentido cultural ali, o pai fazer aquilo que ele fez era vergonhoso. Cingir os lombos e correr para o filho. Era falta de respeito aquilo. Aleluia. E você já foi o filho pródigo. A gente não se desviou não, mas a gente estava perdido. E o Senhor correu para nos abraçar. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos encontrou. Aleluia. Então eu e você fomos adotados por Deus e podemos desfrutar da paternidade do Senhor. E você tem um pai que é bom. Você tem um pai que é muito bom. Quem era você antes de Cristo? Olha onde você está hoje. Olha quantas coisas o Senhor fez por você. Olha quantas coisas o Senhor fez na sua casa, na sua família. Olha quantos milagres, olha quantos livramentos que você viu. Imagina os que você não viu.
Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Não duvide do caráter de Deus. Eu estava domingo lá em Pocinhos ministrando e aquela sensação de gratidão no meu coração saltando. Meu Deus, eu posso respirar. Obrigado, Senhor, porque eu posso desfrutar da Tua presença. Eu e você podemos desfrutar da paternidade de Deus plenamente. Como no Antigo Testamento eles eram servos. Eu e você agora somos filhos e servimos por amor a Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, você foi adotado com um propósito de desfrutar e descansar na paternidade de Deus. Você não está aqui na terra para passar, como é ensinado na escola, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não. Oxi. Pelo amor de Deus. Existe um propósito. E você só vai viver esse propósito dentro da vontade de Deus. Você em obediência como filha. Filho, vem para cá, você agora, Senhor. Filho, faça isso. E você está crescendo ali, ó, avançando e o Espírito Santo te conduzindo. Aleluia. E porque você entrou nessa família de Deus, você pode desfrutar de tantos irmãos, irmãs, pais, mães. Quantos irmãos o Senhor te deu? Que naquele dia que você menos esperava, o socorro bem presente foi esse seu irmão. Ei, Deus usa as pessoas para manifestar a bondade dele. Aleluia. Naquele dia mal, você lá, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? De repente o telefone toca. Você recebe uma palavra de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, que era Deus usando a paternidade dele para acalentar, para direcionar, para cuidar. Quantas vezes você foi cuidado por pessoas? Cássio, nenhuma. Para você estar olhando para o lado errado. Porque só em você estar num ambiente desse, você já está sendo cuidado. Aleluia. Você foi adotado por Deus para desfrutar dessa paternidade. E agora você tem uma família. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Tem pessoas orando pela sua vida. Tem pessoas que estão colocando o joelho no chão, orando pela sua vida e você nem sabe. Que conversa é essa, Cássio? Tu precisa ver? Cadê tua confiança ao Senhor? Você sabia que você é fruto de oração? Cássio, ninguém na minha família é crente. Minha mãe não era crente não, quando estava orando por mim não, quando eu estava na cachaça não. Minha mãe não era convertida não. Mas a misericórdia de Deus estava em ação naquele lugar. Eu lembro uma vez que eu estava com uns livretos de Pastor Bud. E meu pai falava muito negativo. E o livreto era, não fala negativo. Minha mãe lendo os livrinhos, tudo de Pastor Bud. Né? Aí meu pai, não vai dar certo. Ela, cala a boca. Não fala negativo. Por quê? Porque foi ensinada, foi ler o livretinho. Certa vez eu estava em casa, chega ela batendo na porta, meu filho, vamos interceder pelo seu pai. O Espírito Santo me incomodou para retorar por ele. Eu só fui levantar, peguei na mão dela, lá agora. Ela tinha se convertido, tinha aceitado Jesus, ela aceitou Jesus. Ela não pode estar ainda vivendo o plano perfeito, os passos. Mas ela tem o Espírito Santo dentro dela já. Por que eu estou falando isso? Porque
Da onde eu saí? Da onde o Senhor me tirou? Da onde o Senhor te tirou? Se nós formos olhar com a perspectiva do que a gente já viveu, é só gratidão, meu irmão. Meu Deus do céu. Tu já imaginou onde é que tu estaria se tu não estivesse com o Senhor? Oxi. Eu acho que eu estava no condomínio ali em cima, no Monte do Serrotão ali, ou estava enterrado. Porque, meu amigo, a gente estava cego, perdido. Aí vem o Senhor, entrega Jesus por nós, aí nós somos alcançados por essa palavra. Alguns com relutas, com dificuldade. Não, isso não é para mim, não. Negócio de lei dos crentes, não dá certo, não. Meu rachinha, né, Carlinhos? Meu isso e aquilo. Mas quando você vai andando e conhecendo a vontade de Deus, você fala, rapaz, esse negócio é bom. Vale a pena estar envolvido aqui. Eita, vou chamar fulano. Aí traz a família, aí traz um amigo. Aí de repente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque você reconheceu a paternidade de Deus, a bondade de Deus. Você reconheceu que você é filho de Deus. E agora tem a família de Deus. E você faz parte de algo grande. Ei, você não é um erro. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Se o diabo está jogando isso na sua cabeça, porque eu já errei várias vezes. Ei, lembra daquela mulher do poço? Ei, dá um pouco d'água. Se tu soubesse quem eu sou, tu não estava pedindo água a mim não. Isso. Aí Jesus pega e diz, se tu soubesse quem eu sou. Aquela mulher já tinha perdido as contas de quantos homens tinham se envolvido. E o Senhor ainda disse assim, esse que tu está também não é teu marido não. Ela estava buscando água ali, a hora, no mínimo ali era meio-dia. Ninguém vai buscar água no Oriente Médio de meio-dia não. Ela ia fora do horário porque ela tinha vergonha. Mesmo ela sendo de uma linhagem samaritana, que não tinha nada a ver com os judeus. Aquele vaso de água era a vergonha dela. Mas quando ela reconhece o Senhor, quando ela reconhece, esse é profeta, ela faz o quê? Ela larga o vaso da vergonha e vai falar para os outros, ei, tem um homem ali, é um profeta de Deus. Vamos lá. Deixa eu te falar, não importa quantas vezes você errou. Se você decidiu por Cristo, se você está andando dentro do plano dele, vai ser bem sucedido. Já deu certo. Vai prosperar. Não tem diabo que te pare. Aleluia! Porque o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor. O Senhor não te chamou para ser um derrotado, um fracassado. O Senhor não chamou para a sua família ser destruída, ser só a metade. Ei, não. Como diz em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, é você e sua casa. Não vai ficar ninguém de fora. Carlos está falando isso da boca para fora. Você pega se quiser, eu pego para mim. Ei, crê somente. Se o Senhor pôde transformar a vida de tantas pessoas aqui, porque se eu der o microfone aqui, é cada testemunho. O que Ele não pode fazer na sua vida? Não importa como você foi concebido. O que importa é que a partir que você está em Cristo, nova criatura você é. Ei, as coisas velhas já passaram, está escrito uma nova vida para você. Seus dias antes de você nascer já foram escritos e está tudo bem, está tudo resolvido.
E eu digo mais, o Senhor já foi no teu futuro. Aleluia. Bruno, pode subir aqui. Aleluia. Você nasceu para dar certo. Aleluia. Não se sinta rejeitado pelo Senhor. Não ache que deu errado. É porque você não sabe como eu vim, como eu... Ei, esquece isso. Esquece. O Senhor tem um plano perfeito para você. Esquece esse... Não, mas porque você não sabe. Ei, larga esses pesos, pelo amor de Deus. Deixe o Senhor lavar a tua mente com a palavra. Aleluia. Para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Você foi adotado. Você tem um pai. E tem uma família. A família de Deus. Você faz parte dessa família. Ei. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Fica de pé. Quando surgiu essa parte da paternidade de Deus, o Senhor me trouxe uma imagem na mente. E também trouxe umas instruções. A Bíblia no Antigo Testamento está cheia de história de reis que diz assim: e fez o que não era da vontade do Senhor, e o seu filho seguiu os passos. Mas também a Bíblia fala que alguns reis seguiram a vontade do Senhor e os seus filhos seguiram os passos. Pode ser que sua vida com seu pai ou com sua mãe não foi um relacionamento saudável. E você teve situações. Mas eu vi essa cena aqui de pessoas que precisam de um abraço. Um abraço do Senhor. Se você está aqui essa noite e você se sente nessa situação, você está nessa situação que você precisa de um abraço, eu queria que você viesse aqui na frente. É como se você se sentisse largado, parece que você não está sendo cuidado. Mas essa é uma noite de você ser amado pelo Senhor. Então, se você está passando por isso, vem aqui na frente. A gente quer dar um abraço em você, a gente quer cuidar de você. Eu sei que tem pessoas assim. Não tenha vergonha não. Amém. Pode ficar aqui na frente. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Aleluia. Sabe, Deus te ama. Ele não te abandonou não, nem te largou não. Ele está cuidando de cada detalhe. O que você precisa é somente enxergar o amor do Pai. Ele te ama. Ele está cuidando de você. Queria que Rita, Socorro, Silvana, essa aqui desse um abraço. Aleluia. Val, pode abraçar. Abraça essas irmãs, esse irmão. Você pode fechar seus olhos, você pode levantar suas mãos, você pode orar pelas essas vidas que estão sendo cuidadas pelo Senhor. Oh, obrigado, Pai. Se tiver mais, não tenha vergonha não, vem aqui. Deixe Deus te amar hoje. Se você nunca teve o amor do Pai, essa é uma noite de você ser amado pelo Pai. Oh, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor.
Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Oh, Pai, que toda mentira do diabo caia por terra, Senhor. E que elas possam desfrutar, Senhor, dessa bondade, dessa graça. Que o Senhor ama elas, que o Senhor está cuidando delas. Que elas não estão só. Aleluia, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode desfrutar desse amor, desse cuidado. Desfrute desse amor, desse cuidado. Oh, Jesus, nós te amamos. Obrigado porque o Senhor nos adotou e hoje podemos dizer que somos teus filhos, que estamos sendo cuidados, que temos uma família, a sua família, Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, porque nós temos um Pai que cuida de cada área, de cada dia. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Pode cantar, Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Desfrute dessa presença. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer. Aleluia. Não esqueça o que fizeste por mim, o alto é o céu. O Senhor está tratando áreas nesse lugar. Eu sei que tem pessoas que não vieram aqui na frente, mas Deus está cuidando de você onde você está. Se compadece do filho, assim tu me amas. Terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Se você quiser abraçar alguém, ser grato por alguém que foi Deus para você, fica à vontade, meu irmão. Desfrute dessa presença. Sua que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. 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 Obrigado.
a bondade de Deus. Cante isso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz aleluia. Aleluia. que me guia em meio ao fogo, Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levante suas mãos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia. Antes de entregar, eu sei que passou alguns minutos. Tadeu e Rita, o galardão de vocês na eternidade é tão grande. Porque vocês investem tempo, dinheiro, a vida de vocês nesse projeto. Sabe, esse final de semana vai ser sobrenatural. Já está sendo. Porque o Senhor foi à frente e já está abrindo os caminhos. E não tem nada que o diabo vá tentar que vai prosperar. Pai, no nome de Jesus, esse SCC, Pai, vai ter uma colheita abundante de vida, Senhor. Famílias transformadas, restauradas, salvação, curas, milagres naquele lugar, Senhor. Obrigado, Pai, por cada família que vai estar naquele lugar, Senhor. E nós vamos ver, Pai, não somente os casais, mas os filhos, os netos. Pai, vai ser uma multidão atraída, Senhor, pelas transformações que vão ocorrer naquele lugar. Pai, eu chamo recursos para esse projeto. Aleluia. Aleluia. Você que vai servir, fique sensível à voz do Espírito Santo. Porque o Senhor vai abrir a sua boca, encher ela com palavras de sabedoria e conhecimento. Você vai ser aquele que vai quebrar o coração. Um pouquinho, aí vai para outra área, o outro vai, e de repente, no dia que a rede for lançada, vai ser como uma pesca maravilhosa. Uma multidão sendo salva. Aleluia. Aleluia. Seja ousado no Senhor. Existe uma colheita da parte de Deus sobre a vida de vocês. Você pode estender a mão para eles aqui. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela vida de Rita e Tadeu, Senhor, a qual o Senhor confiou esse projeto, esse departamento, que tem transformado tantas vidas e famílias, Senhor, que tem sido modelo para tantas outras igrejas, Senhor. Nós declaramos graça sobre a vida deles. Não é pesado, é leve, diz o Senhor. Existe uma graça, existe uma unção. E esse SCC vai ser diferente dos outros, porque vai haver tantos milagres, diz o Senhor, por conta dos corações acertados.
Oh, obrigado, Senhor, pelo Senhor guardando a vida deles e daqueles que estão servindo e dos que vão participar. E nós cremos, Senhor, e vamos ouvir o resultado: salvação, milagres, restauração, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pastor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eita, glória a Deus. Diga, Deus é bom. Eu consagro. Oh, glória a Deus. Eu tenho certeza e convicção no meu coração, amado. Nós vamos sair daqui diferente hoje. E essa palavra levanta a gente por dentro. Aleluia, glória a Deus. E chegou aquela hora de você fazer sua homenagem, né? Temos 3 rosas aqui, ó. Já chegou 2, 3. Segure uma. Pronto. Chegue, fique. Queria chamar aqui Ismaley e Suênia. Esse casal abençoado. Há 32 anos atrás, eu, um jovem, fui na casa dos pais de Ismaley. Eu fui a uma festa de inauguração de uma piscina. E há 15 dias atrás, o Senhor me deu a oportunidade de voltar na casa deles. A gente foi ministrar lá um culto de ação de graça. E nesse culto ela voltou para Jesus e ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E o Senhor nos deu a oportunidade de convidá-los a vir conhecer a nossa família. E é a segunda quarta-feira que eles estão aqui presentes conosco. Então eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos na família Verbo da Vida. E que nós estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Ismael, você é um jovem pai, é um ótimo esposo e é um guerreiro. Você tem sido um homem bem presente em todo o tempo na vida de Suênia. Essa mulher guerreira que tem um grande testemunho. E a oração que eu faço é que o bálsamo do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Que vocês possam contemplar os feitos do Senhor e possam testemunhar as grandes coisas que o Senhor fez, que fará e que vai ser manifesto através da vida de vocês em muitas vidas. Essa rosa simboliza o amor de Deus por vocês. Que Deus os abençoe. Boa noite a todos. Amor e gratidão a Deus pela, primeira, minha salvação. Também um pouco do testemunho, que o médico falou que eu não tinha chance nenhuma de estar aqui com vocês hoje. Faz 4 meses eu estou cirurgiada e Deus levantou, fiquei 1 mês lá no trauma. Deus levantou muitas pessoas para ficar comigo. E uma delas está aqui. Primeiramente, gratidão a Deus. E segundo, também a ela. Ela é irmã Nilda, está aqui do lado, minha irmãzinha. Ficou 3 noites comigo, cuidando de mim, me levantando. Da qual eu fiquei muito mal, fui para a UTI. E fiquei preocupada com ela, porque eu estava vomitando muito sangue. E eu não sabia como estava a emoção dela, porque ela ficou e eu entrei lá, né? Aí eu vou deixar um pouquinho aqui da palavra, só um. Primeiro, segura aqui, irmã, essa aqui. O amor ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque eu supliquei. Eu falei: Senhor, me limpa com teu sangue. Se é a última vez, Pai,
que eu tenho um contato de falar contigo em vida, eu agradeço por tudo que eu vivi, por todos que estavam comigo e que Deus levantou, né? Eu fui muito feliz. E no 10, fala, Cris, por isso falei, estive muito aflito, mas ele ouviu. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E desculpa, porque eu estou emocionada. E ela me levantou e estava comigo. E eu agradeço. Essa rosa é sua. Não só uma, mas um jardim. Não desista das pessoas. Eu quero chamar aqui uma menina que é muito guerreira. Se chama minha filha. E quero dedicar essa rosa, que não era essa é minha, viu? Para ela. Dizer para ela que eu amo muito. Que por muitas coisas você já passou, mas... por muitas dificuldades que nós já passamos, mas eu sempre digo para ela, você vai passar por tudo, por todas as coisas com Deus. Com Deus é mais fácil. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dedicar essa rosa a Rita. Rita, a gente não tem palavras de agradecer a você por tudo que tu tens feito, por tudo que tu ainda vai fazer, e eu creio. E você é uma mãezona, você é uma mãezona que cuida dos seus filhos, e o tempo ainda não chegou, o Senhor ainda vai te dizer. E em nome da família Bandinha, nós só temos gratidão pelo teu zelo, pelo amor, pelo cuidado, por como a gente está aqui. E tudo isso, primeiramente, resposta de oração. E através de você. E que Deus continue te usando cada vez mais. E eu posso lhe dizer, quem ama, briga. É a mesma coisa que eu digo a pastor Tadeu. A gente não liga mais não, a gente só aceita. Amém? Deus te abençoe. Nos faz fortes, soldados, uma conquista. Mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. Aleluia. Nós temos aqui um pedido de oração, mas antes eu queria... Aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez e ficaram em pé aqui no começo do culto. Se você não ficou em pé também, eu queria que você, como visitante, seguisse esse casal aqui, ó. Eles vão lá lhe dar informações sobre a igreja, vão fazer uma recepção melhor para vocês. Por favor,